Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 19 de junho. Eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 12 e verso 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Estamos meditando então sobre a graça, a sabedoria e as palavras, e hoje vamos falar sobre a sabedoria que tem aquele que semeia. E Jesus, quando ele fala então dessa seara, ele diz o seguinte: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João capítulo 4, verso 35. Essa colheita, Jesus está falando então aqui da missão que ele tinha para os seus discípulos e para ele mesmo, em João capítulo 4, quando ele entra em Samaria. Os judeus, talvez mesmo os seus discípulos, não poderiam imaginar que Jesus um dia os levasse a Samaria, porque os judeus evitavam de qualquer jeito entrar naquela terra que para eles era uma terra maldita e impura. E Jesus vai então ter um encontro maravilhoso com uma mulher de Samaria, uma mulher que colecionava maridos. E Jesus vai então mudar o coração dessa mulher e vai ter um curto ministério naquele lugar, em Sicar. Muitos dizem que é na Plusa, hoje em dia, nos territórios palestinos. Interessante que Jesus vai dizer que o trabalho, a missão entre os samaritanos é uma grande colheita. E a colheita já estava pronta, branca para a ceifa, porque as espigas de trigo estavam maduras e começavam mesmo a explodir. E era necessário colher naquele instante, naqueles dias mesmo. Estavam prontos, inclusive, para receber o evangelho. Quanto tempo você vai esperar para semear na sua família ao seu redor? Não esquecendo que, quando não se tem Jesus, as pessoas estão mortas e afastadas de Deus. Não há salvação em nenhum outro. Por isso, não vamos ficar correndo atrás de fantasias, como diz o texto de Provérbios, capítulo 12, verso 11. Quem vai atrás de fantasias não tem juízo, ou seja, não tem sabedoria. E é preciso, então, nós que temos essa sabedoria, de vermos a urgência de anunciarmos o Evangelho. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Interessante que a gente sabe muito bem que a colheita é difícil, e era mais difícil ainda na Palestina do que aqui na França, por exemplo. Porque era preciso trabalhar a terra no momento certo. Você não descansava enquanto sua terra não estava pronta, porque a colheita, o plantio se faz num determinado momento e não uma semana depois. Há uma urgência aqui também. E às vezes nós tememos com lágrimas. Muitos dos nossos colegas missionários têm testemunhado sobre isso, de pessoas que passam anos e anos, mesmo décadas, anunciando o evangelho num determinado lugarejo do mundo e nada vem. De qualquer forma, não vem com toda a rapidez que a gente vê em determinados países do mundo, como no Brasil, por exemplo. Então, semeamos com lágrimas, saímos chorando, mas voltamos com cantos de alegria. Há um grande prazer em anunciar o Evangelho. Ai de mim, diz Paulo, se eu não anunciar o Evangelho. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá, os veja, quer que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé do evangelho. Lutando unânimes. Isso quer dizer que o nosso trabalho é uma luta. Não é mesmo? É por isso que saímos chorando, porque os dias são difíceis, os momentos são curtos e as pessoas estão perdidas. Então, Provérbios nos ensina a não correr atrás de fantasias, mas a trabalharmos a nossa terra para termos fartura de alimento. E Deus nos deu esse privilégio de sermos testemunhas dele. 1 Timóteo 4 a 10
se trabalharmos e lutarmos, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Trabalhamos e lutamos porque temos colocado nossa esperança em Cristo Jesus. Em quem você tem colocado a sua esperança? Se você tem colocado a sua esperança em Cristo Jesus, você é uma pessoa sábia, você foi cheio da graça de Deus e você vai poder, então, semear aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe.